E aí pessoal, beleza? Então, nessa aula de hoje nós vamos estudar sobre os polinômios, tá? Fiz questão de colocar aqui o livro de vocês para que vocês possam acompanhar durante essa aula no livro de vocês, tá? Coisas são importantes. E vamos estudar os polinômios, tá? A gente viu que a gente pode adicionar e subtrair os monômios semelhantes, simplificando uma expressão algébrica, tá? Então, os monômios que não são semelhantes, a gente não consegue somar e subtrair eles, tá? São esses casos aqui. Temos A mais B, indica a adição de dois monômios, ou dois termos. Tá? E a gente chama isso aqui de binômio, a gente vai chamar isso aqui de binômio. Notem que esses nomes aqui, ó, eles não são semelhantes, tá? Não são semelhantes. Beleza? Por que eles não são semelhantes, tá? Porque temos aqui A mais B. As letras, as variáveis são diferentes, né? A parte literal é diferente. Aqui nós temos o que? Nós temos A ao quadrado vezes B. E aqui nós temos M vezes N ao cubo. Então nós não conseguimos somar isso aí. Tá bom? A expressão fica dessa forma aqui. Não tem o que fazer aqui não. Não consegue simplificar essas expressões, tá? Então, a adição ou subtração indicadas por monômios não semelhantes é chamada de adição algébrica de monômios, tá? Que é o que acontece aqui. Beleza? Quando nós temos vários monômios que não são semelhantes, para somar ou subtrair isso, a gente chama isso aí de polinômio, tá? Cada monômio desse polinômio se chama termo, tá bom? Então vamos aqui nesses exemplos aqui ver o seguinte. Nós vamos identificar aqui, tá? Nessa primeira expressão nós temos dois termos, A e B, representam dois monômios aqui, tá bom? Aqui, ó, nessa outra nós temos dois termos. O primeiro termo 3A ao quadrado vezes B e o segundo termo é 7M que multiplica N ao cubo. Tá? Nessa outra aqui de baixo nós temos três termos. Então esse primeiro termo é 5A ao quadrado, o segundo termo é B elevado a 5 e o terceiro termo é menos 3C. Aqui nós temos quatro termos. Tá? O primeiro termo é menos 3m sobre 2. Segundo termo, 3 é n ao cubo sobre 4. Terceiro termo, menos 5p. E o quarto termo é 3. Tá? Nós vemos que aqui a parte literal, né, ela é nula, né? Não existe a parte literal nesse último termo. A gente chama esse termo aqui de termo independente. Tá? Então, vamos lá. Então, um polinômio formado pela adição algébrica de dois monômios se chama binômio. Quando nós temos três monômios não semelhantes, a gente chama de trinômio. Quando a gente tem mais de três monômios não semelhantes nessa adição algébrica, né, nós chamamos de polinômio, tá bom? Então, como é que a gente dá o valor numérico de um polinômio? O valor numérico de um polinômio é a mesma forma como a gente encontra o valor numérico de uma expressão algébrica. A gente vai ter que ter os valores para essas variáveis, né, da parte literal, assim a gente consegue obter um número após a substituição desses valores, tá bom? Então aqui o exemplo, nós temos o seguinte, no polinômio 2a menos 3b, atribuindo a A o valor de 1 e a B o valor de 5, obtemos, olha, o que a gente tem aqui? Nós temos esse binômio aqui, né, onde as variáveis são A e B. Como é que a gente encontra o valor numérico? A gente vai atribuir um valor para A, que ele dá aqui, e um valor para B. Tá? Quando a gente substitui, tá? Esse 1 aqui ó, foi substituído, não era 2A, então A vale 1, então ficou 2 vezes 1, menos 3B, só que B vale 5, então ficou menos 3 que multiplica 5. E isso aqui vai ficar como? Isso aqui vai dar o seguinte, 2 vezes 1 dá 2, menos 3 vezes 5, que dá 15. Então, o resultado vai ficar como? Vai ficar 2
menos 15, que dá igual a menos 13, que é o que está aqui, galera. Beleza? Então, menos 13 é o valor numérico desse polinômio aqui, para quando A é igual a 1 e B é igual a 5. Tá ok? Então, ó, vamos aqui. Ó. Pense bem, qual é o valor numérico do polinômio? 0, m ao cubo, n ao quadrado, mais 0, que multiplica x ao cubo, y elevado a 5 vezes z, menos 0, que multiplica pq, mais 0. Tá? Para quais valores reais de m, n, x, y e z e q? Então, ele quer saber o valor numérico para os valores reais dessas variáveis aqui. Tá? Só que observe o seguinte, tá? O coeficiente aqui, ó, é 0. E todos aqui é 0. 0, 0. Até a parte que é o termo independente, né? Que não temos letras aqui, nesse 0 aqui, ela é 0, tá? Então, independente do valor que a gente coloque para m, n, x, y, z, p e q, o resultado vai ser sempre 0. Tá? Então, você vai colocar aqui, ó, seguinte, independente do valor para m, n, x, z, p e q, o valor numérico é 0. Numérico aí sempre vai ser 0, independente desses valores para essas variáveis aí, tá? Porque é uma multiplicação por 0 e quando a gente multiplicar alguma coisa por 0 dá igual a 0, tá ok? Vamos ao seguinte, agora. Quando todos os coeficientes de um polinômio são iguais a 0, esse polinômio é chamado polinômio nulo. Então isso aqui a gente chama de polinômio nulo, tá ok? Então vamos aqui, grau de um polinômio. Tá? Então, para continuar nossos estudos de polinômio, precisava apresentar duas definições. O grau de um polinômio não nulo, tá? Ele é dado pelo monômio de maior grau, cujo coeficiente é diferente de 0. Tá? O coeficiente do monômio que determina o grau de um polinômio é chamado de coeficiente dominante. Então, vamos aqui, deixa eu dar um exemplo rápido para vocês. Então, eu vou colocar aqui embaixo um polinômio do tipo 2 x elevado a 5 mais 3y elevado a 2 menos 4a elevado a... Bom, então, qual é o grau desse polinômio aqui? Como é que a gente vai identificar o grau? Nós vamos olhar, tá? O maior número que está aqui no expoente, que é o 5, tá bom? Beleza? Isso aqui vai dar o grau desse meu polinômio. E o coeficiente do monômio que determina o grau desse polinômio é chamado de coeficiente dominante. Então, quem vai ser o coeficiente dominante? 2. Bom, isso é coisa simples, vocês vão tirar de letra, galera. Vamos aqui para outra página. Veja, no polinômio 3a ao quadrado mais b menos c possui grau 2. Certo? Por quê? Porque o maior aqui, ó, o coeficiente maior aqui, o expoente maior aqui é esse 2, porque aqui no B é 1 aqui em cima e no C também. Bom? E o coeficiente dominante é o 3, que é o coeficiente de quem acompanha esse A ao quadrado, tá bom? Nesse polinômio aqui, vamos lá, ó. O polinômio menos 4x ao cubo, y elevado a 4, mais 7x ao quadrado, y elevado a 3, mais 5x ao cubo, a mais 9 possui grau 7. Tá? O grau é 7 por quê? Porque nós vamos somar isso aqui, ó, os expoentes, tá? Do monômio. A gente vê que o expoente aqui é quem? O 3, tá? E o 4. Então, o que a gente faz? A gente soma esses dois expoentes, ó. 3 mais 4, 7, né?
Nesse segundo aqui, ó, 2 mais 3, 5. Aqui, 3 mais 1, aqui fica subentendido que nós temos o 1 aqui, é igual a 4. Então, o grau desse monômio aqui é 7, desse segundo monômio aqui é 5, e desse terceiro monômio aqui é 4, tá? Observem bem, porque a gente soma, porque nós temos duas variáveis aqui, ok? Então, ó, qual é o grau aqui? É 3 mais 4, que é 7. Então, esse primeiro monômio aqui, que eu vou deixar circulado, o grau dele é 7. E quem é o coeficiente dominante? O coeficiente dominante é o menos 4, tá? Que é o valor numérico que nós temos aqui, ó. Que é o menos 4. Bom, deu para entender essa parte aí? Certo? Não. O polinômio 16 possui grau igual a zero. O coeficiente dominante é 16. Ó, aqui o grau desse polinômio aqui vai ser igual a zero. Por quê? Porque 16 vai ficar mais lentinho. 16 é a mesma coisa de 16 multiplica x elevado a zero, né? Porque a gente viu quando a gente estudou potências que x elevado a zero é 1. Então o grau desse polinômio aqui, 16, é igual a zero, tá bom? E aqui, ó, o grau do polinômio 0, a elevado a 4, b elevado a 2, mais 0, x, y elevado a 3, menos 0, a elevado a 2, x elevado a 3, não é definido por quê? Porque os coeficientes, para a gente dar o grau desse polinômio aqui, o coeficiente tem que ser diferente de zero, tá bom? Então vamos aqui responder umas questõezinhas aqui. Tá? Então julgue, vê para verdadeira, para falsa cada afirmação. O polinômio a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado é um trinômio. É, galera, um trinômio, sim ou não? Pensem um pouquinho. Ele é um trinômio porque nós temos três monômios aqui, onde temos soma e subtração, e nós não podemos juntar, não podemos simplificar esses termos. Então a primeira é verdadeira. A segunda, 3xy menos 4yx é um binômio. E aí, é ou não um binômio? Não, né? É falso. Por quê? Nós podemos juntar isso, né? Porque 4 menos 4yx é igual a menos 4xy. Por quê, professor? Pela propriedade comutativa na multiplicação. Lembra que 2 vezes 3 é a mesma coisa de 3 vezes 2. Pela propriedade comutativa, temos que menos 4yx é igual a menos 4xy, tá? Então a gente vai poder juntar, porque vai ficar assim, né, ó. É assim, né, galera? 3xy menos 4xy é igual a quanto? Menos 1xy. Menos 1xy. Deixa eu colocar mais aqui embaixo. Menos 1xy. Menos 1x. Bom, então isso aqui é falso. A terceira, n ao cubo mais 5n ao quadrado menos 6n mais 1 é um polinômio de terceiro grau com uma variável. É um polinômio de terceiro grau com uma variável. Isso é verdade. Ó, a única variável que tem aqui é o n, né? Ó, n, n e n. E o maior grau que nós temos aqui, que é o maior expoente, já que temos só o n, então o maior grau aqui é o 3. Então nós dizemos que esse polinômio aqui realmente tem grau 3. Então é verdadeiro. Os monômios menos 7ab ao quadrado e 9 ao quadrado b são semelhantes. Eles não são semelhantes porque a parte literal é distinta, né? Diferente. Apesar de ter as mesmas letras aqui, ó, A e B, nós vemos que A vezes B ao quadrado é diferente de A ao quadrado vezes B. Para ser semelhante, a parte literal tem que ser igual. Bom?
Então aqui vocês vão, na segunda vocês vão identificar M como monômio, B os binômios, T os trinômios e P os polinômios, tá bom? Então vocês façam essa aqui, a segunda. O resultado da expressão para x igual a menos 2. O que você vai fazer aqui? Onde tem x, você vai substituir por menos 2. Isso aqui vocês já sabem fazer bastante. Eu já fiz várias questões desse tipo, tá? Aqui, essa questão é legal, vou fazer aqui lá para vocês. Se as variáveis n e p assumem valores conforme mostra na tabela. N, quando n é 5, p é 8. Quando n é 6, p é 10. Quando n é 7, p é 12. Quando n é 8, p é 14. Quando n é 9, p é 16. E quando n é 10, p é 18. Então ele quer saber a relação entre p e n de cada expressão. Tá? Então vamos comparar aqui. Bom, ó, então ele diz que p é igual a n mais 1. Vamos substituir aqui, ó, n igual a 5. Vamos testar aqui a letra A. P vai ser igual a n mais 1. Para a letra A, substituindo o n por 5, né? Aqui na primeira, substituindo n por 5, então vai ficar 5 mais 1. P vai ser igual a 6. Só que observe que o resultado aqui é 8. Então, a letra A não serve, tá? Vamos ver aqui a letra B. A letra B, nós temos que P é igual a N mais 2. Certo? Vamos substituir aqui de novo. Onde tem N por 5. Então, mas se você quiser escolher qualquer outro desses aqui, tá? Você pode escolher. Eu só estou pegando o 5 aqui por questão de comodidade. Mas testar para o 5, testar para o 6, testar n igual a 7, n igual a 8. Testar para qualquer valor de n aqui, tem que dar o que está aqui embaixo, beleza? P está com 5 aqui de novo. No lugar do n, vou colocar 5. P é igual a 5 mais 2. Então, eu tenho que P teria que dar igual a 7. Só que P, quando n, né, é 5, o valor é 8, então não serve também. Agora vamos testar aqui a letra C. Letra C, P vai ser igual a 2n menos 2. Então, ó, substituindo aqui, então vai ficar que P é igual. Coloca no lugar do n o 5 novamente. Então vai ficar que 2 vezes 5. O P vai ser igual. 2 vezes 5 dá 10. Menos 2. O P vai ser igual a 8. Então nós conseguimos obter o resultado. Então vamos marcar a letra C. Bom, se para tirar o desencargo de consciência, aqui na letra D ficaria, vou não fazer a conta. P igual a n menos 2, substituindo aqui ficaria P igual a 5 menos 2, então P ficaria igual a 3, só que P é 8, tá bom? Então você marca aí a letra C. Bom, aqui você vai identificar o grau desse polinômio, tá bom? Em seguida, você vai fazer o que? Você vai colocar o coeficiente dominante. Então, eu vou fazer só aqui a primeira e a segunda, tá bom? Não, vou fazer a primeira, a segunda e uma dessas aqui com frações. Então, aqui, ó, como nós temos só uma variável, nós vamos olhar só para esse expoentezinho. Então, o grau é 4, então o maior deles aqui, ó, do expoente é 4. Então, o grau desse polinômio é 4. E quem é o coeficiente dominante? 9. Vamos aqui. Essa outra nós vemos que aqui nós temos 3 letras, né? Então nós temos que somar os expoentes. Então, ó, nesse primeiro aqui vai ficar 4 mais C, 10, mais 1 que está em cima desse C aqui, dá 11. Então essa primeira parte aqui tem igual a 11. Deixa eu colocar aqui, ó, aqui já deu 11. O grau aqui deu 11. Aqui vai ficar elevado a 1, B elevado a 1, C elevado a 1. Então aqui dá 3. Esse último aqui vai ficar A elevado a 1, B elevado a 3, C elevado a 2. Então, aqui vai dar grau 6. E o maior deles é 11. Então, o grau aqui é 11. Bom? E o coeficiente dominante é o
3, que é o coeficiente do monômio, né, que tem o maior grau, tá certo? Então vamos ver aqui um desses aqui, ó. Por exemplo, esse aqui é um pouquinho chatinho, por quê, galera? Porque aqui a gente tem que esses monômios aqui são semelhantes, tá? Aqui, ó, x ao cubo, x ao cubo, ao cubo. Então a gente vai ter que juntar isso aqui. Ó, essa primeira parte aqui, juntar essas duas partes aqui é fácil, né? Ó, porque nós temos o mesmo denominador. Então, conserva o denominador e subtrai os numeradores. Então, 5x ao cubo, tá? Deixa eu certinho aqui. 5x ao cubo menos x ao cubo, tá? Vai ficar 4x ao cubo, bom? Vai ficar, isso aqui vai ficar igual, né? 4x ao cubo de 2 menos 2 ao cubo mais 11. Aí aqui, galera, vocês juntam isso aqui usando o MMC e vocês terminam essa aqui. Eu já fiz o comecinho para mostrar para vocês. Bom? Próximo. Aqui, ó, escreva um polinômio na forma reduzida que represente o perímetro das figuras a seguir. Então, o que você vai fazer? O que é o perímetro? A soma dos lados. Então, você vai somar esses lados aqui. E os termos semelhantes vocês vão juntar, né? Vocês vão fazer a somazinha algébrica aí. Tá bom? Isso aqui é a dica. Que eu não vou dar dica. Então, vamos encerrar aqui o assunto, né? Falando de polinômio com uma variável real. Então, isso tem vários exemplos de polinômio, tá? Então, observem que no item 4, esse trinômio apresenta uma única variável, que é x. Temos uma variável aqui. Quando o polinômio possui uma única variável, ele recebe o nome de polinômio com uma variável real. Tá bom? Então, a gente costuma apresentar esse polinômio com seus termos ordenados, os expoentes todos decrescentes. Ó. Expoente 3, 2, expoente 1, expoente aqui é 0. Bom? O 9, ele não acompanha, não tem uma variável aqui no 9, tá? Então a gente chama isso aqui de termo independente, como eu já venho falado para vocês. Tá? Aqui. Ó, quando aparece algum expoente menor que o grau do polinômio, é chamado de polinômio completo. Caso contrário, ele é um polinômio completo. Tá? Nós vemos aqui que o b vem até aqui, né? Ó. Então, ó, o polinômio monômio com maior grau é o 7. Então, só estava m elevado a 7, 2m elevado a 6, menos m elevado a 5, menos 8m elevado a 4. Não tinha o m elevado a 3, m elevado a 2, m elevado a 1, tá? E aqui nós tínhamos o m elevado a 0, que é o que acompanha esse 5 aqui. Nós não tínhamos, só que o livro fez o que? Ele completou, ó, colocando o 0 como coeficiente. Porque, querendo ou não, isso aqui vai ser igual a 0, né? Isso aqui não tem um valor. E foi só para mostrar para vocês que a representação ficaria assim, mas não precisa, tá bom? Então, a anotação de um valor numérico, isso aqui é muito importante, galera. Então, a gente vai escrever o seguinte: quando a gente tem os polinômios com apenas uma variável, a gente vai definir ele de uma forma. A gente vai ter um valor assim para ele, tá? De uma forma de, a gente vai escrever ele como uma função, tá? Uma função que depende apenas dessa variável, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, polinômio p de x vai ser esse aqui, ó. P de x é igual a x ao quadrado menos 4x mais 9, tá? Então, a gente consegue calcular esse valor para qualquer valor de x aqui, tá? Por exemplo, se eu tiver um polinômio da forma assim, ó, n ao quadrado mais 3n mais 5, por exemplo. Nós estamos vendo aqui que a única variável que nós temos aqui é esse n. Então, eu posso dizer que isso aqui, tá, é uma função que depende apenas de n. Então, eu vou chamar isso aqui de p, de polinômio, de n. Onde, se eu quiser descobrir um valor numérico, eu vou fazer assim, né? O valor numérico para essa expressão aqui, quando n é igual a 0.
tá? É o mais fácil aqui da gente fazer agora. Então, P de 0. Então, P quando N é igual a 0, tá vendo? P quando N é igual a 0 vai ficar P de 0. Então, onde tem N, a gente vai jogar o 0. Então, vai ficar 0 ao quadrado mais 3 vezes 0 mais 5. Então, P de 0, né? P quando N é igual a 0 vai ficar... Aqui dá 0, aqui também dá 0, aqui vai ficar só o 5. Então, P de 0 vale 5. Esse é o valor numérico dessa função que depende apenas desse N aí, tá bom? Aqui nós temos uns exemplos que eu espero que vocês vejam aí para vocês conseguirem responder. Bom, primeira questão aqui. Dados os seguintes polinômios, identifique qual deles é completo, incompleto, a variável, o grau do coeficiente dominante e o termo independente. Então vamos lá. Esse aqui, ó, 5, vamos olhar o expoente, 5, 4, 3, 2, 1 e o expoente aqui é 0. Então ele é completo, tá? Você vai botar aqui completo. 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 Tá? Agora ele quer saber o que? A variável. Quem é a única variável que tem aqui? É o A. O A está presente em todos aqui. Então, a variável é A. Segunda resposta, o grau. Como nós temos só o A aqui, nós olhamos o maior expoente. O grau é 5. Tá? Quem é o coeficiente dominante? É o coeficiente do A elevado a 5, que é o 4. E o termo independente é o 7. Nós vemos que o A não acompanha ele. Então, o termo independente é o 7. Então, está respondida aí a letra A da primeira questão. Vocês vão fazer ela dessa forma aí. Beleza? Considera o polinômio A, que depende de x, igual a k multiplica x elevado a 5 mais k menos 2, que multiplica x ao quadrado mais x menos 2. Responda o seguinte: qual o grau de A quando k é igual a 0? Então você vai substituir, ou k é igual a 2, né? Você vai substituir k por 2 aqui nessa expressão e ver quem é o coeficiente dominante. Isso é fácil de vocês fazerem. Qual o grau quando k é igual a 0 e o coeficiente dominante? Então vocês vão substituir e observar quem é o coeficiente dominante aí dessa função que depende de x. Bom, aqui vocês vão tentar fazer também a página 26, 7. Bom, a gente tem um textozinho e a sessão extra, tá? A sessão extra ela vai ficar como uma revisão para a prova de vocês, tá? Eu não vou cobrar ela agora não, vai ficar para a prova. Vocês estão vendo aqui que tem várias questões, né? Acaba aqui na página 31, não vou passar isso aqui para vocês. Vou deixar identificado as páginas e as questões que vocês devem fazer, tá bom? Então a gente é assim, a gente termina o capítulo 1 do livro 2. E galera, o tempo tá curto. Eu estou fazendo esses vídeos grandes aqui porque é muito assunto para pouco tempo, tá? Eu quero fazer a explicação desses assuntos rápidos para vocês tenham tempo de praticar, me perguntar as coisas e tirar todas as dúvidas de vocês. Bom, e é isso, pessoal. Muito obrigado. O vídeo fica por aqui e até a próxima. Qualquer dúvida, podem falar comigo no WhatsApp que eu respondo.